Salve, salve! Vou puxar meu microfone aqui, porque agora a gente vai novamente nos encontrar aqui no Skincast. Confere, doutora Isabela da Mata. Boa tarde. E a gente vai falar sobre o que a gente tem falado há muito tempo, a mesma... Gente, e assim, a gente todo bate... dia no consultório, então tem que falar mesmo. Todo dia na prática, todo dia no consultório, a gente tem certeza que você também vai ver que aqui é zero... inutilidade, entendeu? Você vai usar isso muito, a sua teoria, na sua prática clínica. E a gente vai fazer sempre uma revisão sobre os principais temas que a gente vê e que a gente começa pelas afecções que são inflamatórias, dermatoses que são inflamatórias. E o protótipo dela é a psoríase. Confere, Isabela. Confere. A psoríase que tem uma incidência, né, uma prevalência altíssima. E como eu até comentei num dos vídeos que eu fiz recente, que eu acredito que esteja subestimado. Por quê? A quantidade de psoríase que a gente recebe no consultório Pode vir um pouco para cá. é muito alto. É muito alto. Então, eu acredito que isso deva passar dos 2% da população. Eu acho também. Então, deve E estar. acho também que os dados aqui do Brasil tá tudo errado. Entendeu? Tá subdiagnosticado Eu com toda acredito que certeza. está subdiagnosticado. Então, é uma doença que tende, com essa dieta ocidental, esse estilo de vida mais ocidental aumentar, mais inflamatória. Então, eu realmente acho que é uma doença que a gente vai ver o tempo todo, infelizmente, no dia a dia do consultório. E aí a gente tem que lembrar que ela tem um cunho genético importante, porque psoríase tem quem pode, não é quem quer. Eu falo isso para várias doenças, né? E a da gente sabe que é uma dermato. doença puramente imunomediada, que antes a gente pensava que era... Inflamatória pura. Inflamatório puro e também aquela pele que prolifera demais. Só A gente isso. imaginava isso, hoje a gente sabe que é uma doença muito complexa e a gente chama de doença psoriásica, a gente não chama mais sobre psoríase. Então, a psoríase é uma doença imunomediada, inflamatória. A gente tem uma alteração do comportamento do sistema imunológico, tanto inato quanto adaptativo. Este sistema imunológico que está desregulado faz, de fato, com que o queratinócito se prolifere de uma maneira anômala. Então, a gente tem uma proliferação do queratinócito atípica, com maior velocidade, e causa inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica, a gente sabe que ela é mediada pela resposta TH2. Então, assim, na hora que a imunidade adaptativa ela é acionada, que a gente reconhece, que o linfócito reconhece vários antígenos como literalmente agressores, a gente tem esse desvio para resposta imunológica TH2 e predomínio de algumas interleucinas, né? Interleucina 17, principalmente, e a interleucina 23, que vai funcionar como células de memória, como célula proliferativa, células proliferativas da interleucina 17, e também algumas células que são reguladoras, são mediadas pela interleucina 23. Então, a gente já sabe esse mecanismo e é a partir daí que a gente consegue tratar os nossos pacientes com terapia específica, que são os imunobiológicos, né? Para os pacientes que têm indicação sistêmica, isso que é importante a gente deixar claro, né? E aí, Isabela, me fala aqui as indicações de terapia sistêmica dentro da psoríase. Primeira coisa, a gente precisa conhecer todos os métodos de classificação de gravidade da doença. Então, hoje a gente tem, o que a gente segue mais? Normalmente a gente tem o PASI. Normalmente a gente faz o DLQI para ver qualidade de vida. Então, é o que a gente sempre comenta. Por exemplo, quando o paciente tem áreas especiais envolvidas, são áreas pequenas, mas que causam tanta morbidade naquele paciente. Sim. Que o DLQI, obviamente, vai maior que 10. E a gente sabe que todos esses métodos de avaliação, se eu tiver uma pontuação maior que 10, ele já tem indicação de tratamento sistêmico. Então, dependendo do lugar... Isso aí é a validação que a gente tem. Então, DLQI maior que 10, PASI maior que 10, o BSA, que mede superfície cutânea, maior que 10. Isso é uma indicação. A segunda indicação é quando o paciente tem falha terapêutica tópica. Falha terapêutica tópica. Isso é muito importante porque é o que a gente vê na grande maioria dos casos, né? Ou seja... Independente do tamanho da área, do quadro, se o paciente não responde tópico, eu tenho indicação de fazer. E a gente vê todo dia no consultório o paciente chegando, e uma delas que chegou recente para mim falou, eu pedi ao médico
para me ajudar e me passar, ela falou o nome da medicação, porque obviamente os pacientes pesquisam, eles têm acesso. A gente não tem conflito de interesse. Exato. E aí a gente pode colocar aqui na roda para vocês o que a gente ela falou o nome do metotrexato, porque assim, ela falou, eu pedi um médico porque eu tenho o couro cabeludo todo acometido por psoríase e eu não aguento mais, nada adiantou, e parece que ela fez tratamentos certos, mas é que de fato não foram suficientes para ela. E aí ela chegou a mim com a questão de, e aí? Lógico que tem indicação de um tratamento sistêmico. Essa é a terceira indicação, que são as áreas de alto impacto. Então, a gente tem 3 indicações para fazer o tratamento sistêmico da psoríase e a gente consegue classificar e acompanhar o nosso doente, né? E dentro da terapêutica sistêmica, a gente tem a fototerapia, quando bem indicada, né? Principalmente quando, dependendo da superfície corporal que a gente tem. Ou metotrexate. Isso daí é o que sugere o consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia de 2024, que foi atualizado. Mas são sugestões para que a gente possa guiar no meio desse cenário tão vasto que virou a psoríase. E também tem um detalhe muito importante, que é o tratamento da psoríase no Sistema Único de Saúde. Que aí a gente tem uma escala a ser seguida, que é determinado pelo próprio PCDT quando a gente fala de psoríase. Então, dentro dos imunobiológicos, a gente tem tanto os anti-TNF, quanto os anti-interleucina 17, quanto os anti-interleucina 23, o anti-interleucina 12 e 23. Então, a gente tem uma vasta gama de imunobiológico para que a gente possa tratar com assertividade e alvo de PASI 90 a 100% nos pacientes com psoríase. Confere, Isa. Confere. Voltando um pouquinho, então, à manifestação. A gente sabe que tem subtipos, manifestações um pouco da classificação, né, clínica diferente. Então, 90% dos pacientes vão apresentar a psoríase vulgar, né, pelo nome, a gente já sabe que é, obviamente, o que mais acontece. São placas, então a lesão elementar são placas eritemato-escamosas. Eu acho que facilita no consultório, você está na dúvida, faça a curetagem metódica de Brock no consultório. Então, a gente vai ver aquele que é o sinal da vela, né? Então, eu estou ali fazendo aquela retirada das escamas que os livros descrevem como branco-prateadas, pela coloração mais esbranquiçada. Acho que difere um pouquinho da dermatite seborreica, que é um pouquinho mais graxenta, mais amarelada. Na hora que eu faço essa curetagem, na psoríase, como no anátomo patológico eu tenho essa acantose, o espessamento, e na papila dérmica eu tenho o vasinho que está logo ali em cima, né, tocando a papila dérmica, na hora que eu faço essa curetagem, eu vou ter o sinal do orvalho sangrante, que eu acho que facilita para quem ainda está começando e às vezes fica nessa dúvida do diagnóstico. Sim, faz parte do diagnóstico da propedêutica quando a gente pensa em psoríase. Isso faz parte. Isso. Além da psoríase vulgar, a gente tem algumas outras importantes manifestações. Então, a gente sabe da psoríase pustulosa, é um diagnóstico difícil. Não é muito comum, né? Sim, não é comum. É uma doença rara. É uma doença mais difícil também, o paciente está bastante assustado. Além disso, a gente tem a psoríase palmo-plantar, que acomete especificamente essas regiões. Aí, assim, eu não preciso nem comentar quanto que seria o DLQI desse paciente, porque tudo a gente usa os pés, tudo a gente usa as mãos. Então, isso causa, assim, um desconforto imenso. É uma psoríase que, no geral, responde... Vamos dizer que o paciente seja SUS, na minha experiência, responde bem a citretina. Responde. Né? Então, aí a gente volta para a citretina e não, talvez, para um metotrexato. E a gente sabe da psoríase, aquela... A gotata. Isso. Que é a da infância. Na maioria das vezes ela é da infância. Juvenil, ela aparece, né? Depois em adultos jovens. Ela aparece normalmente depois de infecções, principalmente streptocócicas. Isso. E ela tem um comportamento abrupto. Se não for comportamento abrupto, não é gotata. Exato. E aí o que a Nara está querendo dizer é que apareceu as lesões, tá ficando uma coisa assim mais arrastada, vai cronificar. Vai cronificar... E ela vai para variante de placas, a vulgar, pode ser até pequenas placas, tá? E aí a gente tem, por exemplo, a forma eritrodérmica, que é uma emergência, que é uma urgência, e a gente vai conversar sobre ela aqui no podcast, no nosso segundo episódio daqui, das afecções inflamatórias, que é a eritrodermia esfoliativa.
A gente tem a psoríase invertida, que é quando a gente tem acometimento da área genital, das dobras, principalmente. Então, o DLQI também é o índice de severidade dentro da dermatologia. São doenças que têm um DLQI mais alto. Então, a gente tem várias formas quando a gente fala da classificação de psoríase. Isso é importante a gente saber, porque são as manifestações clínicas da doença. Confere, Isabela? Confere. Foi tudo de psor? Foi tudo de psor, hein? Aqui, ó, bate-bola rápido de psoríase. Porque aí a gente vai pro grande diagnóstico diferencial da psoríase, que é a dermatite seborreica. O couro cabeludo, principalmente, né? Nossa Senhora. A dermatite seborreica, nossa senhora, a incidência, a prevalência altíssima na população, gosta do sexo masculino. E a gente sabe da glândula sebácea como na puberdade, onde a gente começa a ter a produção de testosterona. E aí essa testosterona vai se ligar lá na glândula sebácea, ativando a produção de sebo. Então é normalmente onde os homens começam a ter manifestação da dermatite seborreica no couro cabeludo, um couro cabeludo mais oleoso. A gente tem descamação, a gente pode ter prurido, a gente tem as famosinhas caspas, né, que às vezes incomodam bastante o paciente. E aí? E aí que assim, dentro da fisiopatogenia, até então a gente achava que era só fungo. E na verdade verdadeira, a gente sabe que o sebo produzido pela glândula sebácea, ele é um sebo inflamado. Eu sempre falo que ele é o óleo do pastel da feira. Então, é um sebo oxidado, e esse sebo oxidado, quando entra em contato com a superfície, ela ativa o sistema imunológico. Então, é uma doença que a gente tem carreamento imunológico na jogada. E a partir disso, a gente tem um ambiente muito propício para malacésia e outros fungos. Então, é um tripé, é uma tríade dentro da fisiopatogenia. E é a partir disso que a gente consegue efetuar nosso tratamento eficaz. E além dos fungos, a gente tem uma mudança da microbiota do couro cabeludo. Então, até o estáfilo. O estáfilo está alterado, fungo, malacésia aumentada, estáfilo um pouco diminuído. É igual a acne, né? Aquela fisiopatogenia. O microbioma onde a gente tem vários, exato, que você falou, vários tripés. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, regular o sebo, ou seja, regular a microbiota do couro cabeludo, controlar a inflamação local, porque, inclusive, a dermatite seborreica, a psoríase, todas essas manifestações de doenças inflamatórias no couro cabeludo são causa de eflúvio. Com toda certeza. Então, a gente precisa disso, porque depois o paciente, às vezes, manifesta, né, com queda de cabelo e vai virando ali um círculo vicioso de problemas associados a isso. A gente não vai adentrar no tratamento, porque a gente já falou no outro podcast, né? No Skincast, a gente falou muito sobre o tratamento da dermatite seborreica. Nas nossas lives também já tem gravadas dermatite seborreica versus psoríase, o tratamento tópico dessas duas doenças. Mas de uma maneira geral, só para a gente citar, a gente tem que fazer rodízio de shampoo. Então, encontrar shampoos pode ser manipulado, né? Podem ser manipulados, podem ser formulações prontas. A gente precisa de tratamento antifúngico tópico sempre, né? E um shampoo, às vezes, cosmético para fazer essa alternância. A gente, dependendo da manifestação, a gente vai colocar um corticoide tópico, a gente vai colocar um imunomodulador, a gente vai colocar um LCD, que é um derivado do coaltar. Então, a gente precisa desses medicamentos com ação anti-inflamatória naquelas crises mais intensas do paciente. E pode ser necessário tratamento oral com antifúngico sistêmico e até isotretinoína em alguns casos, para a gente controlar. As dermatites seborreicas que são moderadas a graves, e eu particularmente é uma medicação fantástica que tem vasto estudo na dermatologia. A gente aplica a várias doenças. A dermatite seborreica se beneficia muito porque age direto na glândula sebácea, né? Então, foi DS aqui pra gente, foi psoríase e foi dermatite seborreica. E o próximo é a parapsoríase, que a gente vai passar como uma doença muito rara. E aí eu e a Nara, antes de começar, a gente até comentou de parapsoríase, que é um desafio, assim, para todo mundo. Porque primeiro que é raro, então, né, quando a gente pega, às vezes a gente acaba pensando em outra coisa, imagina uma psoríase. Principalmente psoríase, né? Uma psoríase, né, aí de longa data você vai pensar em psoríase primeiro, não tá errado. Mas a parapsoríase, ela é um desafio, é uma doença que a gente não sabe muito bem ainda sobre a imunologia,
né, sobre a Sim. patogenia. Sim. O tratamento não vai ser tão diferente, então responde no geral a fototerapia. Eu acho que assim, a grande questão da parapsoríase na nossa clínica é o cuidado quando a parapsoríase, que é uma doença eritematoidescamativa, então vai dar placas muito parecidas com a psoríase, mas a grande questão é a gente desconfiar, porque no geral ela é mais resistente ao tratamento. Sim, ela é uma paciente. E olha, veja só, é mais resistente ao tratamento e principalmente a gente levar em consideração que o principal tratamento é a fototerapia. Isso, então fototerapia. Então, assim, é uma doença que a gente já sabe que ela pode evoluir em pequenas placas ou ela pode evoluir em grandes placas, mas o principal é a gente não deixar de acompanhar o nosso paciente com parapsoríase. O diagnóstico, com toda certeza, vai ser pelo anátomo patológico. E a progressão da parapsoríase para a micose fungoide. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. A gente não pode perder esse paciente de vista de jeito nenhum. Sabe o que eu acho? Na clínica, todos os livros que a gente vê, na clínica, a parapsoríase, me parece que as lesões são mais infiltradas. Então, difere um pouquinho da parapsoríase, tem que ter esse olhar um pouquinho mais atento, porque as lesões, no geral, são mais estranhas. Você quer pensar numa psoríase? Tá tudo bem. Mas é uma lesão um pouco mais infiltrada. Não vai escapar de biópsia. Isso. Então, às vezes, nesse diferencial, vale a pena uma biópsia. E mais do que isso, às vezes esse paciente, você, beleza, encaixou ali como parapsoríase, mas o seu grande medo é que um momento ele vire para micose fungoide. Lembrando que micose fungoide é um linfoma cutâneo das células T, dos linfócitos T. Então, às vezes é um paciente que vai passar por rebiópsia. E isso não é fácil no dia a dia, porque você explicar para o paciente que... Precisa biopsiar de novo. Precisa biopsiar de novo. Ah, doutora, mas eu já não fiz... Pois é. Tá. Agora vai precisar novamente. Em 3 pontos, lesões diferentes, isso, locais diferentes. Punch. Então, a gente vai... É um paciente que está sempre com você e, infelizmente, sempre rebiopsiando, porque hoje pode não ser nada, pode ser só uma doença inflamatória crônica, amanhã pode ser uma micose fungoide e é aí que você tem que pegar. Que muda o tratamento, né? Às vezes, mesmo quando é micose fungoide, o tratamento... A foto. Isso, responde a foto. Mas é importante esse diagnóstico, esse acompanhamento diferencial. Exatamente. Principalmente quando o paciente já não responder mais à fototerapia, né? Exato. Que aí a gente levanta as nossas orelhas. Exato. Né? Então, agora, visto essas 3 doenças, psoríase, dermatite seborreica, parapsoríase, a gente fecha esse nosso a primeira parte. Tríade. A primeira parte daqui das afecções inflamatórias. E espero que vocês tenham gostado. Vai estar lá no YouTube. Até!